Bom, hoje iremos iniciar nosso podcast Discurso e Memória, com o tema 1964 a 1885, Reconstrução da Memória. Bom, esse podcast foi pensado devido às últimas eleições, onde o discurso de ódio foi bastante repercutido no Brasil, devido também a um revisionismo da ditadura militar e os discursos que foram expostos na internet. Para compor essa bancada, iremos discutir com Edmilson, graduando em História pela UPE, pesquisador do Laboratório de Estudos da História das Religiões e atualmente pesquisa os discursos autoritários no século XX. Bom, agora eu vou passar a palavra para Edmilson falar um pouco sobre memória. Saudações, galera. É importante a gente pensar acerca dessa questão da ditadura militar e do revisionismo que acontece hoje e que tomou proporções continentais, né, para além do continente americano, acerca dos discursos da ditadura militar, né, sobretudo na questão revisionista. É importante notar que isso acontece sobretudo porque falhamos como historiadores, né? E a sociedade, falamos com historiadores porque a gente não conseguiu levar à sociedade não a verdade sobre a ditadura militar, porque a verdade dentro da história é algo bem controverso, mas colocar para a sociedade a ditadura militar como um trauma coletivo. A gente falhou nessa questão, mas intrinsecamente relacionado a isso, a gente tem a questão da memória. Hoje, nas redes sociais, na televisão, em diversas formas de mídia, a ditadura militar é tratada, sobretudo, a partir da memória. E por que isso pode ser ruim? Porque a memória ela é composta por silenciamentos, composta por esquecimentos, e isso favorece determinados setores políticos que utilizam ela para poder se articular, né? E foi um exemplo disso foi os bolsonaristas, né? Como alguns cientistas políticos hoje querem chamar, utilizando a ditadura militar como um período de 21 anos aqui no Brasil, que foi composta por avanços, né? E que as repressões só foram feitas por pessoas, aliás, foram feitas né? Terroristas, etc e tal. Mas enfim, a memória, vale salientar, é diferente de lembrança. Lembrança é algo particular. E a lembrança ela diz respeito, por mais que você compartilhe a lembrança com alguém, ela vai ser algo particular seu. Já a memória não. A memória é composta e a memória pode ser representada, de modo que ela possa ser coletiva ou, como alguns autores preferem chamar, compartilhada. A memória ela tem a capacidade de unir grupos, ou grupos unidos, tem a capacidade de fazer com que a memória ela seja representada para toda a sociedade, como foi essa questão. Em diversos âmbitos da vida social, estavam discutindo se a ditadura militar foi benéfica ou não, e pautando questões como, por exemplo, o milagre econômico, que nós historiadores sabemos que foi falso, né, pautando a questão dos comunistas, uma suposta invasão comunista no país, e a gente sabe que isso, desde 1937, com o plano Cohen de Vargas, nunca foi possível, porque o Partido Comunista Brasileiro ele nunca foi articulado a esse ponto. Mas, enfim, isso se proliferou na sociedade de forma que se tornou proporções gigantescas e boa parte da sociedade civil acreditou, por exemplo, através de fake news, através de outros meios que esse grupo político da extrema-direita utilizou aqui no país, por exemplo, para taxar o PT de comunista, ou o PT do partido mais corrupto, etc e tal. Então é importante pensar a memória para nós historiadores, sobretudo porque ela tem que ser usada como fonte, sobretudo agora, e através desses temas acerca do autoritarismo, para colocarmos dentro da historiografia os diversos lugares da memória. Como assim lugares da memória? Veja, é muito importante a gente tratar da memória dos torturados durante a ditadura militar, certo? Mas acho que seja importante também tratar da memória não afastada da ditadura militar, mas contemporânea da ditadura militar. O que eu quero dizer com isso? Poxa, esses discursos acerca do milagre econômico, de uma vida segura durante a ditadura militar, são proferidos por quem? Setores da classe média, né? Será que, por exemplo, setores da classe baixa se sentiu seguros
as cidades que eram colocadas à margem dos grandes centros, como elas eram. O que essas pessoas contam acerca disso? Por exemplo, a escritora Carolina de Jesus, né, negra, e que cresceu e se criou em favelas, o que ela conta acerca disso, já que ela foi a contemporânea da ditadura militar? Será que o avanço econômico era para muitos ou era para poucos? Os próprios generais na época diziam que se teria que crescer o bolo para poder dividi-lo. E será que foi dividido o bolo? Ou não foi? Ou esse bolo cresceu, desinchou e a população mais pobre ela foi escateada? Bom, então as palavras de Nilson foram bastante enriquecedoras. Agora iremos passar para José Carlos, graduando em História e membro do Tempo. Bem, então, pensando de forma objetiva no tema, a construção da memória desse período pode ser feita de inúmeras maneiras, visto que existem fontes que possibilitam isso. Por exemplo, documentos, filmes, entrevistas, a oralidade no caso, entre outras. Então, através disso, se percebe que a música também pode contribuir para essa percepção. O que torna a música principalmente viável nessa perspectiva, eu vou utilizar Napolitano para me abranger nesse aspecto, que ele fala basicamente que a música, seja ela popular ou não, ela não é apenas boa para ouvir, mas também para pensar. E neste caso, pensar nas décadas de 60, 70 e 80, porque quando se busca pensar em determinados períodos históricos, é importante compreender que eles têm sua própria essência, que acabam caracterizando a época em questão. Portanto, ao falar de músicas dos anos 60, 70 e 80, acaba se trazendo o período em questão através de músicas que possuem suas próprias características da época. Músicas têm uma memória e desta forma sendo um caminho para compreender um determinado período histórico. Através de artistas como Geraldo Vandré, Chico Buarque, Elis Regina e Caetano Veloso, com suas músicas é possível construir uma memória do período de 60 e 70. E já se falando da redemocratização, por exemplo, também há músicas que acabam retratando esse período, como a Coração do Estudante, de Milton Nascimento e Tô Voltando, que marcam a época de 80. Mas também é importante ressaltar que a memória ela é maleável, ela é selecionável. Como Edmilson falou, a memória ela pode ser silenciada. Então, Peter Buck ele fala dessa importância de compreender que a memória é selecionável. Bom, as palavras de Carlos foram bastante enriquecedoras no que se diz a reconstrução da memória através das músicas. Agora iremos passar para Arthur, que é membro do Leitorado Antigo e atualmente pesquisa acerca do cinema. E ele vai falar um pouco sobre o futebol como um recurso de memória. Sim, muita coisa que a ditadura usou foi a propaganda política como forma de passar sua ideologia. E ele usou muito o futebol como forma de atrair a população. Naquele tempo, no início, da ditadura, o Brasil passava, que não queira, por um grande aumento econômico, nem muito ocasionado por ele, mas por outros países. E isso também leva até uma parte da memória seletiva, que atualmente muitas pessoas usam esse início do milagre econômico como forma de dizer, a ditadura foi boa, não tinha violência. E diante disso, o governo, principalmente o governo de Médici, usou esse contexto do futebol, principalmente o Brasil, que no ano ganhou o seu tricampeonato na Copa do Mundo do México. Diante disso, o governo Médici, que foi uma ditadura com um maior índice de repressão e torturas, usou muito esse futebol como uma base nacionalista e ideológica do país. O presidente se dizia como um homem do povo, um amante do futebol. E inspirou muita vitória também contra a Itália na final da Copa do Mundo. E slogans brasileiros como ninguém segura o país, o Brasil, ame e odeie. Isso foi muito usado, principalmente no futebol, nas propagandas e nos jornais. Tem muitas cenas, principalmente do presidente Médici apertando a mão do técnico, dos jogadores. Foi muito marcante isso. E diante disso, muitos intelectuais, opositores do regime naquela época, criticavam esse futebol e diziam que era o ópio do povo, que alienava a população, não fazendo ele enxergar o regime militar.
E a gente percebe muita memória nisso, porque a gente olha naquela época e fala: o Brasil foi campeão, não existe a violência, o milagre econômico, e usa isso numa seletividade de memória para dizer que aquela época foi meio que uma revolução, um tempo bom, e esquece que o final da ditadura teve um tempo, uma coisa trágica que obrigou a eles a se desfazer. Bom, as palavras do Arthur foi bastante enriquecedoras no que se diz a memória através de futebol. Agora iremos passar para novamente a José Carlos para dar uma conclusão final. Agradeço aos participantes, aos convidados e retomo a palavra a José Carlos. Então, para finalizar em poucas palavras, é importante compreender o papel da memória em qualquer período histórico, mas principalmente quando se fala da ditadura militar, dessa época de 64 até a redemocratização, que vai até mais ou menos 85, é importante ver o papel da memória através desses veículos, dessas fontes históricas, porque a memória pode ser utilizada de várias maneiras, desde maneiras boas a maneiras ruins, digamos assim, para promover certas perspectivas que não correspondem realmente à realidade de uma maioria, de um povo, por exemplo, que passa dificuldades e que um determinado governo, por exemplo, dessa época em questão, proporciona certas mentiras sobre o período histórico em questão. Então, como Peter Buck fala, é importante compreender que a memória é maleável, ela pode ser moldada para representar certos aspectos que não correspondem ou correspondem a uma realidade. É isso. Agradeço a audiência.